Mas e aí, me conta como que tu vai estudar esse ano? Eu preparei 3 dicas aí para esse começo de ano, para quem está se planejando, para quem está planejando os estudos, e que eu considero que foram fundamentais para eu conseguir as aprovações em medicina. Eu vou compartilhar elas contigo, se de alguma forma te ajudar, agregar nos teus estudos, me ajuda aí a divulgar esse vídeo, me ajuda a divulgar o Eu Sumo Limite, que eu já vou me sentir retribuído também, tá bom? E por que eu vou falar sobre essas 3 dicas agora, nesse momento? Eu não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, eu tô gravando no início do ano letivo, quando começam os cursinhos, começam as escolas, e se tem algum momento propício para tu perder um pouco de tempo ou investir um pouco de tempo em planejamento, é agora. Daí tu vai ter tempo de colocar em prática, ver o que deu certo, o que não deu, e corrigir o que não deu certo. Então se tem um momento bom para tu parar um pouco, refletir, ver o que tu vai fazer esse ano, decidir algumas coisas, é agora, tá? E começando então pela primeira dica, que é uma dica que eu tive experiência prática, que realmente ajudou muito nos meus estudos, é o quê? Que às vezes mudanças fazem bem. Tu mudar tudo, mudar cursinho, mudar forma de estudar, mudar talvez onde tu tá morando, às vezes essas mudanças fazem que tu tenha um ânimo novo, vontade nova de estudar e ajuda mesmo. Por exemplo, o cursinho. Às vezes, não sei quanto tempo tu tá no cursinho, mas, por exemplo, tu tá há um bom tempo nesse cursinho, talvez ele já não esteja mais agregando tanto nos teus estudos, tá meio estagnado, e tu fazer uma mudança vai sim te dar um ânimo novo. Forma de estudar, tá? O método de estudo também. Às vezes tu tá morando em algum lugar com alguém, com algum amigo, e esse amigo não tá deixando tu estudar, ou tem muito barulho nessa rua. Mudar também onde tu tá morando, às vezes ajuda. Eu passei por essas 3 coisas, mudei onde eu tava morando, mudei cursinho, mudei o método de estudo, e foi importante para mim, me ajudou mesmo, tá? Segunda dica, que também foi muito importante, é conforme tu vai pegando aí o hábito de estudar, conforme tu vai ficando melhor nisso, vai diminuindo as coisas que tu tem para fazer fora de casa e aumentando o teu tempo de estudo em casa. Isso foi muito importante para mim. Eu no começo lá comecei com um cursinho com muita carga horária, era quase integral, depois foi diminuindo, e um pouquinho antes de eu passar eu já não estava mais fazendo cursinho. Por quê? Quanto mais tempo tu tem em casa, mais tempo tu tem para focar naquelas coisas que realmente tu precisa estudar. Tu já aprendeu a base, já está com um conhecimento bom, e agora tu vai focar naquilo que tu ainda está errando. Então é importante também, cada vez mais, tu ir destinando mais tempo de estudo em casa. Essa é uma dica bem importante. Às vezes até nos meus treinamentos aí alguém diz, ano que vem se não conseguir eu vou ir para um cursinho que vai ser em turno integral para puxar realmente. E olha, pode ser que funcione, pode ser que não, mas a experiência prática que eu tive foi de que quanto mais tempo eu tinha para estudar em casa, mais eu conseguia focar naquelas coisas que eu tinha que estudar. Certo? Essa é a segunda dica. E a terceira dica, e não menos importante, é sobre o cronograma. Muitas pessoas, e já aconteceu isso comigo, querem um cronograma de estudo perfeito, querem um planejamento perfeito, que eu consiga colocar todos os dias da semana, com todos os horários, que dê tudo certinho, que daí vai ser assim um cronograma perfeito. Infelizmente, o que eu tenho para te falar, é a minha opinião, não existe esse cronograma, tu nunca vai conseguir, nunca ninguém vai te dar um cronograma mágico perfeito, tu nunca vai conseguir fazer isso, tá? E mesmo assim, tu vai ter que passar por cima disso e conseguir o teu objetivo, conseguir o resultado que tu quer, aprovação, sei lá. Então, se tu ainda está procurando um cronograma perfeito, se tu ainda está procurando um planejamento perfeito, a dica que eu tenho para te dar é faz sim um cronograma, faz sim um planejamento, mas analisa assim por cima como que é os dias da tua semana, que dias tu tem mais horário livre, quando que tu vai estudar aquela matéria que tu tem mais dificuldade, e é isso. Depois é colocar em prática. Comigo não deu certo pontuar horários, tipo às 7h45 eu vou acordar e vou estudar até às 8h30, depois vou descansar e vou fazer... Não dava certo comigo, porque eu não sou um robô, às vezes 7h45 eu não queria acordar, ou às vezes 8h30 eu não estava com vontade de estudar, então tinha que ser uma coisa assim, não tão rígida, tá? Que nem eu falo, não era um cronograma tão engessado. Eu sabia o que eu ia estudar cada dia, e todo dia eu ia tentando estudar aquilo e melhorando cada vez mais, e assim funcionou comigo. Então, a dica que eu tenho para dar é foge de um cronograma engessado demais, muito rígido, e também para de procurar um cronograma, um planejamento perfeito. Isso não existe. Tu não vai conseguir fazer e tu vai perder tempo, tu vai ficar uma semana, um mês tentando criar um cronograma perfeito e não vai conseguir. Tá? É a minha opinião, pelo menos, que não existe um cronograma perfeito. Certo? Então as 3 dicas para quem está começando agora. Primeiro, mudança às vezes faz bem. Se tu já está aí há alguns anos no cursinho, já está há alguns anos estudando de tal maneira,
Muda a forma de estudar, muda o cursinho, muda onde tu mora, tenta mudar o máximo de coisas possíveis para te dar um ânimo novo e tu começar como se fosse a primeira vez e vamos nessa, vamos com tudo. Tá? A segunda dica também é mais tempo em casa, facilita, é bom, que tu vai conseguir estudar aquilo que tu realmente tem dificuldade. Então tenta cada vez mais ir aumentando o tempo de estudo em casa, sozinho, no teu canto. Essa é a segunda dica. E a terceira é sobre o cronograma. Para de procurar um cronograma perfeito. Cria um cronograma ali, olha por cima os dias da semana, os dias que tu tem mais tempo livre, faz esse cronograma e coloca em prática. Colocar em prática. Isso que vai te diferenciar, é colocar em prática. Depois, na prática, tu vai corrigindo, melhorando. Segunda não consigo estudar isso, vou deixar para terça, e tu vai melhorando. Mas começar é muito importante, se não o mais importante. Tá bom? Espero que tenha gostado, espero que faça alguma diferença nos teus estudos, e até a próxima.